Olá, uma boa noite. Boa noite a todos. Eu passei a mão na frente da câmera, né? Era para mexer aqui no celular. Ei, Lu! Boa noite, querida. Boa noite. Bruna, boa noite. Vamos aguardar só alguns instantes e a gente já começa. Dá uma clareada aqui, né? Trazer luz. Bom, a mensagem, vamos começar, né? Porque eu não gosto muito de ficar fazendo hora e aí a live vai ficar gravada, né? A gente traz aqui as gotas, 10, 15 minutinhos, então é assim, rapidinho, mas é gostoso, mas a gente não pode ficar fazendo hora, né? Então, uma boa noite a todos, pedindo que Jesus possa nos envolver, possa nos intuir, possa tocar em nossos corações, onde quer que cada um se encontre, no momento em que vão acessar essa mensagem e que ela possa tocar fundo no coração de cada um, né? Eu escolhi hoje uma mensagem do livrinho do Vida Feliz. O Vida Feliz, para quem não conhece, é um livrinho do Divaldo, né? Que é pelo espírito da Joana de Ângeles. E a mensagem diz assim: a tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para que te encontras aqui. Eis a tua tarefa. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada logram. Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completado se não estiver em constante ligação com Deus, a fonte geradora do bem. Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente. Essa mensagem é linda. E a Joana aqui nos convida à reflexão. Boa noite, Sandra, boa noite, Dri, boa noite, Pedro. E aqui ela traz para nós uma reflexão que qual o propósito da nossa vida aqui, né? Porque a gente traça propósitos para a nossa vida, principalmente no final do ano, a gente traça propósitos, quero fazer isso, a gente traça metas, né? Então a gente traça essas metas do que a gente quer, do que a gente quer alcançar. Também a gente traça metas desde quando a gente entra para a escola, de estudar, de fazer tal curso. Tudo isso faz parte da nossa vida material e também, em algumas situações, até do nosso propósito aqui. Mas quando nós chegamos aqui, nesse plano, a gente vem com um propósito. Nós estamos aqui não a passeio, nós estamos aqui com um propósito. Então todos nós viemos com alguma missão, né? Uns vieram de repente para resolver questões mesmo familiares, outros vieram às vezes, né, para um traçado, né, que seria um médico, que seria um pesquisador, que descobriria a cura de alguma doença. Desde situações, né, vamos dizer assim, vai ser um cientista, vai descobrir a cura de uma doença, e até mesmo as nossas missões, que às vezes tidas como simples, mas que são importantíssimas. Então, às vezes eu venho para vencer um desafio, para me realinhar de repente com um espírito, né, com uma pessoa que de repente nesta encarnação vem como meu marido, como meu filho. Então a gente vem para se realinhar,
né, nesse quesito. Mas todos nós, então, a gente vem com algum propósito, né? O outro vem com o propósito de eu vou estudar, eu vou ser espírita ou católico, seja lá o que for, mas eu vou ter a missão de ajudar meu próximo, ter uma creche, dono de uma creche. Então, assim, todos nós viemos com propósitos, né, traçados. Mas muitas vezes, quando a gente chega aqui, a gente vai se distraindo com outras coisas, com as questões materiais, e vai deixando esse propósito de vida, que é o propósito principal, porque a gente tem o propósito principal e o secundário. O secundário seria a nossa encarnação, né? Porque nós somos seres espirituais que estamos num corpo de carne para cumprir algum propósito, né? Que esse propósito que vai fazer com que cada vez mais a gente consiga a nossa evolução, consiga dar um passo a mais, né? Crescer um pouquinho mais, nos melhorar. Mas às vezes a gente se distrai no meio do caminho. Só para ilustrar, teve uma pessoa que eu vi a pessoa falando e achei muito interessante essa comparação que ela fez e acho que vai ilustrar bem essa situação. Supondo que eu sou um supervisor e eu delego para um funcionário meu que é engenheiro para que ele vá em tal cidade construir um prédio. Ele vai fazer um prédio, vai fazer um edifício. Ele sai, então, né, ele tem o certificado, ele é uma pessoa que tem o estudo, formado, que tem a graduação para isso. Ele sai, parte em viagem para fazer esse trabalho. Então ele leva os materiais que ele precisa, o conhecimento que ele precisa, a planta, tudo direitinho. Quando ele chega no lugar, ele se depara com uma cidade linda, ele se distrai, ele fica encantado com os lugares, ele vai visitar os restaurantes, ele vai visitar os pontos turísticos, ele então se enamora de uma pessoa, de uma moça, se encanta com ela, e isso ele vai levando. Chega o dia dele retornar da viagem e ele volta. E quando ele volta, o supervisor pergunta: e aí, construiu o prédio? Ele diz: que prédio? Então ele vai ter que voltar para construir esse prédio. Assim somos nós. A gente sai de lá com a vida, com o propósito, com tudo que a gente tem que realizar aqui. Só que quando a gente chega, muitas vezes a gente se distrai, a gente se encanta com outras questões e muitas vezes volta sem a obra concluída. E aí perdemos tempo, vamos ter que retornar novamente para concluir a obra. Isso quer dizer que eu tenho que me dedicar só à vida espiritual? Não, a vida espiritual, ela é a principal. Ela é a que a gente tem que se preocupar, que é o nosso propósito de estarmos aqui. Quando eu me preocupo com a vida espiritual, quando eu tento a cada dia, né, me nutrir com as questões que vão me fazer crescer, que vão me fazer evoluir, com os pensamentos, com as leituras, com o trabalho, com o aprendizado, quando a gente se nutre disso, automaticamente eu vou conseguir atingir o meu objetivo. E quando a gente vai tá em plenitude com as coisas que a gente precisa de realizar, as coisas vão acontecendo automaticamente. É como se a gente, assim, já viu aquele dia que a gente acorda e que tudo flui? Você começa o dia, às vezes, com uma oração, você começa o dia, assim, leve, bem, e naquele dia tudo flui. Ao passo que também no dia que a gente acorda, como diz, com o pé esquerdo, nada flui. É assim. Então, se a gente se propõe a cuidar da nossa essência, do nosso autodescobrimento, analisar sempre, né, qual é o meu propósito aqui, como diz a mensagem, descobrir o sentido da tua existência para que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal. Então, quando a gente se propõe, né, a gente começa a focar nesse propósito, né, qual é o meu propósito de vida, para que eu estou aqui? Por que eu me encontro nesse círculo familiar? Por que eu me encontro nessa cidade? Não é as respostas
superficiais que a gente encontra, né? Eu estou nessa cidade porque eu nasci aqui. Ou então porque eu casei e vim morar aqui. Porque a gente sabe que nada é por acaso. Então é a gente se aprofundar nessas questões. Tem muita gente que às vezes fica em busca, né, de saber o que eu fui em outra vida, qual terá sido o meu planejamento quando eu vim aqui. Basta a gente começar a observar o meio em que a gente se encontra, a família em que a gente se encontra, o trabalho que eu realizo, começar a observar o país em que eu moro, a cidade em que eu moro, as pessoas que eu convivo, os círculos, né, sociais aonde eu frequento. A gente começa a observar que a gente vai saber qual é o nosso propósito aqui. Aqui nos viemos. É a mesma coisa que a gente fala assim, eu queria descobrir o que eu fui na outra vida, o que eu devo ter feito. Basta olhar a vida que a gente tem hoje, que a gente consegue saber mais ou menos que tipo nós éramos. Então, assim, é muito importante que a gente não se distraia, que a gente tá na matéria, a gente precisa da matéria, né? Mas que a gente não se distraia, que a gente saiba que o nosso principal objetivo é a nossa questão espiritual. E é isso que vai trazer o significado da nossa vida. Então ela pede aqui, né, para a gente observar a questão espiritual, a necessidade da nossa iluminação. E é através dessas questões, dessas perguntas, né, que a gente começa a se observar. Muitas vezes a gente, por exemplo, a gente vê pessoas a se queixar, por exemplo, de um filho. Porque tem um filho, porque meu filho é difícil, porque meu filho é sempre um problema, porque ele me traz muito problema. E fica nessa lamentação. Gente, lamentar, sinto muito informar, não resolve, só piora a situação. Então é a gente começar sempre, como diz o ditado, a partir do limão fazer uma limonada, é a gente começar a observar, bom, se eu tenho esse filho, o que eu tenho que aprender? Qual é a minha missão com ele? O que eu posso fazer para melhorar? Se ele está sob os meus cuidados, é porque eu tenho um propósito. E eu não posso falhar nesse propósito. Eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance. Então, assim, que a mensagem aqui da Joana hoje é um convite para que a gente não se desvie no meio do caminho dos nossos propósitos nas distrações, que a gente foque, né? Que a gente foque naquilo que a gente precisa, naquilo no que nos trouxe aqui, que é a gente voltar, né? Nós estamos todos em família, em comunidade, mas cada um com um propósito, cada um com uma missão. Então, que a gente foque nisso, que a gente não se distraia, que a gente tenha fé, que nós não estamos sozinhos, que às vezes nós temos os nossos desafios, mas nós temos o nosso mentor que está sempre com a gente, sempre nos inspirando. Então, quando a gente começa a acalmar os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, focar nesse lado espiritual, a gente também dá sintonia, né? A gente também consegue ouvir as inspirações, que é aquela vozinha que fala com a gente. Não faça isso, faça dessa forma. Então, assim, a reflexão de hoje é pra gente, então, agradecer, né? A Joana que trouxe esse lembrete para nós, pra gente, nos chamando a atenção para qual é o nosso propósito. Então, a pergunta que vai ficar para hoje é: qual o meu propósito aqui nessa vida? Nessa vida não, nessa existência, porque a vida é uma só. Temos várias existências, mas a vida é uma. Então, qual é o meu propósito? E aí, a gente se questionando, a gente vai conseguir, né, encontrar essas respostas. Mas é preciso a gente estar sempre atento, sempre alerta, tá bom? Então, assim, essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Amanhã a gente está de volta, todos os dias no mesmo horário, às 18h15. E a live fica gravada. Se você gostou, você compartilha, tá bom? Um beijo a todos
ser melhor a cada dia. Com certeza, esse é o propósito. Todos nós viemos aqui para melhorar. Como eu disse ontem lá na fraternidade, nós não fomos criados, como tem pessoas que acham que o sofrimento faz parte da lei divina. Não faz parte da lei divina. A gente só sofre porque a gente se afasta da lei de Deus. Nós somos criados para ser felizes. Nós somos criados para evoluir, para crescer, para melhorar a cada dia. E a gente encontra no meio do caminho as dificuldades, os desafios, mas essas dificuldades, esses desafios, como eu sempre falo, são os nossos aprendizados. Então, que a gente esteja atento a essas situações desafiadoras, o que elas querem trazer para a gente, o que elas querem nos ensinar, né? Aquilo que eu falei ontem, por quê, para quê e como eu vou passar por isso. Então, assim, deixo aqui o meu abraço, amanhã a gente está de volta, um beijo no coração de vocês, boa noite.